O milagre do machado. Os filhos dos profetas disseram a Elias: Vê, o lugar em que moramos contigo tornou-se estreito demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos dali cada um de nós uma viga e construamos ali uma sala em que possamos habitar. Ide, respondeu-lhes ele. Mas vem também tu com os teus servos, ajuntou um deles. Eu irei, disse ele, e partiu com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Ora, estando um deles a cortar uma árvore, eis que o seu machado caiu na água. Ah, meu senhor, exclamou ele, porque o machado era emprestado. Onde caiu ele? Perguntou o homem de Deus. Ele mostrou-lhe o lugar. Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou-o na água e o machado veio à tona. Tira-o, disse ele. O homem estendeu a mão e tomou-o. Eliseu, profeta da paz. O rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, teve conselho com os seus servos e disse-lhes: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mandou então o homem de Deus dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão ali. O rei de Israel mandou homens ao lugar indicado pelo homem de Deus em sua mensagem. E o rei acautelou-se não apenas uma ou duas vezes. O rei da Síria, alvoroçado por causa disso, chamou seus servos e disse-lhes: Não me descobrireis quem dos nossos nos traiu junto dos reis de Israel? Não foi ninguém, ó rei, meu senhor, respondeu um deles. É o profeta Eliseu quem conta ao rei de Israel os planos que fazes em teu quarto de dormir. Ide, disse o rei, e vede onde ele está, para que eu o mande prender. Disseram ao rei: Ele está agora em Dotaim. O rei enviou ali cavalos, carros e uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: Ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Não temas, respondeu Eliseu. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e este viu o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Entretanto, os sírios desciam para ele, e Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Feride e cegueira estes homens. E o Senhor, ouvindo a prece de Eliseu, feriu-os de cegueira. Eliseu disse-lhes: Não é por aqui o caminho, nem esta a cidade, segui-me. Vou conduzir-vos ao homem que buscais. E levou-os a Samaria. Tendo eles entrado em Samaria, Eliseu disse: Senhor, abri os olhos desses homens para que vejam. O Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam em Samaria. O rei de Israel, tendo-os visto, disse a Eliseu: Devo matá-los, meu pai? Não, respondeu ele. Fere aos que capturares com tua espada e teu arco. A estes, porém, dá-lhes pão e água para que restaurem as forças e voltem em seguida para junto do seu senhor. O rei mandou que se lhe servissem um grande banquete e depois que acabaram de comer e beber, deixou-os em liberdade e eles voltaram para o seu soberano. A partir de então, os guerrilheiros sírios cessaram as suas incursões nas terras de Israel. Samaria novamente bloqueada pelos sírios. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército
e subiu para pôr cerco diante de Samaria. A fome alastrou-se pela cidade, e o cerco foi tão rude que uma cabeça de jumento valia 80 siclos de prata e uma quarta parte de um cabe de grãos, 5 siclos de prata. Um dia em que o rei circulava pela muralha, uma mulher gritou-lhe: Socorre-me, ó rei, meu senhor. O rei respondeu-lhe: Se o Senhor não te salva, com que te poderei eu socorrer? Porventura, com a eira ou com o lagar? E ajuntou: Que te aconteceu? Ela respondeu: Esta mulher que aqui vês, disse-me: Dá-me o teu filho para o comermos hoje, amanhã comeremos o meu. Cozemos então o meu filho e o comemos. No dia seguinte, quando eu lhe disse: Dá-me o filho para o comermos, ela o escondeu. Ouvindo o que lhe dizia a mulher, o rei rasgou as vestes e, como ia passando pela muralha, o povo viu que ele trazia um cilício sobre o corpo. Que Deus me trate com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar ainda hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu achava-se em sua casa e os anciãos sentados com ele. O rei se fizera preceder por um emissário, mas antes que este chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vede como este filho de bandido manda alguém para cortar minha cabeça? Atenção! Quando chegar o emissário, fechai-lhe a porta e repeli-o, mas não se ouve já o ruído dos passos de seu amo que o segue? Não tinha ainda acabado de falar quando o mensageiro se apresentou diante dele e disse: Quando um tão grande mal nos vem do Senhor, que poderei eu esperar ainda? Eliseu disse-lhe: Ouvi o que diz o Senhor. Amanhã, a esta mesma hora, uma medida de flor de farinha valerá um siclo a porta de Samaria e 2 medidas de cevada, também um siclo. O oficial em cujo braço se apoiava o rei respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível semelhante coisa? Tu o verás com os teus olhos, respondeu Eliseu, mas não comerás. Ora, estavam 4 leprosos à porta da cidade, os quais disseram entre si: Por que ficarmos nós aqui até morrermos? Se formos para a cidade, morreremos, porque reina a fome ali. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma sorte. Vinde, passemos ao acampamento dos sírios. Quem sabe se eles nos pouparão a vida e viveremos? Se nos quiserem matar, pois bem, morreremos. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, mas ao chegarem aos limites do acampamento, viram que não havia mais ninguém. O Senhor tinha feito ouvir no acampamento dos sírios um estrondo de carros de cavalaria e um grande exército, e disseram uns aos outros: Isso é certamente o rei de Israel, que assalariou contra nós os reis dos heteus e dos egípcios. Levantaram-se, pois, ao anoitecer e fugiram, deixando ali suas tendas, cavalos, jumentos, abandonando o acampamento tal como estava e só cuidando de salvar a própria vida. Os leprosos, pois, chegando à extremidade do acampamento, entraram numa tenda e, depois de terem comido e bebido, tomaram consigo ouro, prata e vestes que foram esconder para si. Voltaram em seguida e entraram noutra tenda e esconderam também o que puderam carregar dali. Então disseram um para o outro: Não está bem o que já fazemos. Hoje é um dia de boas novas. Se calarmos e esperarmos até o romper da aurora, seremos castigados. Vamos e informemos a casa do rei. Foram e contaram o sucedido aos guardas da porta da cidade, dizendo-lhes: Entramos no acampamento dos sírios,
Não há ali ninguém, nem uma voz humana sequer. Só há cavalos, jumentos amarrados e as tendas tais como foram levantadas. Os guardas da porta deram sinais e a boa nova foi levada ao interior do palácio real. Era noite. O rei levantou-se e disse aos seus servos: Vou dizer-vos o que tramam os sírios. Eles sabem que estamos famintos. Por isso deixaram o acampamento e foram armar emboscadas no campo, pensando prender-nos vivos e penetrar em seguida na cidade, uma vez que tenhamos saído dela. Mas um dos servos do rei tomou a palavra: Tomemos 5 dos cavalos que nos restam e mandemo-los para ver o que há. Sua sorte será a de todo o povo de Israel que ficou e que vai perecer. Escolheram 2 carros com os cavalos e o rei os enviou para seguirem as pisadas do exército sírio, dizendo-lhe: Ide ver. Eles seguiram os rastros dos sírios até o Jordão. Todo o caminho estava repleto de vestes e outros objetos que os sírios tinham abandonado em sua precipitação. Os mensageiros voltaram e contaram-no ao rei. Saiu então o povo e pilhou o acampamento dos sírios, e vendeu-se uma medida de flor de farinha por um ciclo, e igualmente por um ciclo 2 medidas de cevado, como o Senhor o dissera. O rei confiara a guarda da porta ao oficial em cujo braço se apoiava. Mas a porta, com os empurrões do povo, caiu, e o povo o esmagou. E ele morreu, como havia predito o homem de Deus, quando o rei descera à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: Amanhã, a esta hora, 2 medidas de cevada valerão um ciclo na porta de Samaria e uma medida de flor de farinha, um ciclo igualmente. E o oficial tinha respondido ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, seria possível tal coisa? Ao que Eliseu replicara: Tu verás com teus olhos, mas não comerás. Foi o que lhe aconteceu, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Retorno da Sunamita. Eliseu dissera à mulher, cujo filho ele ressuscitara: Parte com todos os teus e habita no estrangeiro, porque o Senhor fez vir a fome, e ela virá sobre a terra durante 7 anos. Essa mulher fez o que lhe disse o homem de Deus, emigrou com sua família e habitou 7 anos na terra dos filisteus. Passados 7 anos voltou da terra dos filisteus e foi falar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. O rei estava conversando com Giese, servo do homem de Deus, e pedia-lhe que lhe contasse os prodígios que Eliseu tinha feito. Giese estava justamente contando como Eliseu havia ressuscitado um morto, quando a mulher, cujo filho ressuscitara, chegou para implorar ao rei a respeito de sua casa e de sua terra. Giese exclamou: Ó rei, meu senhor, eis a mulher com o filho que Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher e esta narrou-lhe o acontecido. Então o rei fê-la acompanhar por um eunuco com a seguinte ordem: Faze-lhe restituir tudo o que lhe pertence, assim como todos os rendimentos de sua terra, desde o dia em que ela a deixou até o dia de hoje.